Moacir Neves tinha um carro de som e parava nas ruas da cidade, chamava as pessoas e colocava-as para cantar, falar, enfim, tentar explorar-lhes alguma vocação de criatividade que elas pudessem ter. E eu fui abordado uma vez por Moacir Neves, na rua de Santaninha, onde eu morava, próximo do Largo dos Amores, da Praça Gonçalves Dias. E fiz uma performance qualquer, ele gostou da minha performance e me convidou para participar de um programa com ele na Rádio Ribamar, que ficava nos Apicuns, próximo da casa do velho Araço Dias, à época de propriedade de Gerson Tavares, que tratava a todos como meu caboclo. Aí o rádio entrou na minha vida. Também a boemia entrou na minha vida por essa época, aos 9 anos de idade. Me lembro que pela primeira vez, com essa idade, eu tomei uma batida de maracujá no bar de Almir Lapinha. Almir Lapinha, que foi um dos fundadores do Maranhão Atlético Clube, depois que, em sendo diretor do Sampaio Correia, brigou lá com alguns colegas de diretoria, resolveu sair do time e fundar o Maranhão Atlético Clube. Além de Moacir Neves, que também era homem de rádio, apesar de ter 1001 utilidades, é um verdadeiro bombril naquela época, eu trabalhei com Raimundo Silva, trabalhei com Mário França, figuras que hoje nem são lembradas, partiram há muito tempo, Marco Vinícius Dálmeda, que tinha o apóstrofe no nome, e ele fazia questão de marcar este sobrenome dele, e que tinha um linguajar empolado, acadêmico, no rádio. Isso quando eu era menino, nessa idade entre os 9 e os 12 anos, que foi a minha primeira fase no rádio. Após isso, parei, 12 anos, continuei estudando, e aos 16 anos me apareceu a oportunidade de ser profissional de rádio. A Rádio Difusora do Maranhão fazia um concurso de locutores para locutores fantasmas da televisão, que seria criado em outubro daquele ano, 1963. O concurso deve ter sido aí pelos meses de março ou abril, mais ou menos. E eu fiz. Concorri com 23 candidatos, fomos 3 aprovados. Foram nossos examinadores José de Ribamar Elvas Ribeiro, famoso parafuso, né? Lauro Leite e Bernardo Coelho de Almeida. Na Rádio Educadora, nós tínhamos um programa chamado Maranhão, Alegria e Baião, que entrava no ar às 5 da tarde e saía do ar às 7 da noite. Era um rádio basicamente, um programa basicamente de informações para o interior, porque nós não tínhamos muita facilidade e a rádio tinha uma penetração da Baixada maranhense muito grande. Pois a folha de pagamento da rádio era bancada por essas 2 horas de programa. O auge do meu rádio foi exatamente na Rádio Timbira. Eu falei há pouco que eu encerrei a carreira na Rádio Ribamar, em 1978. Mas foi na Timbira que eu realmente tive meu grande espaço. Foi lá que eu realmente fui conhecido, fui absorvido pela comunidade aqui de Sergipe, como um radialista útil, presente, fazendo programas de rádio, fazendo reportagem esportiva, fazendo reportagem geral. E eu lastimo muito a condição que a Rádio Timbira tem hoje, porque, na verdade, a Rádio Timbira fez história do rádio do Maranhão. Eu me lembro, e está vivo ainda, um homem chamado João Costa, se não me engano, funcionário da Delegacia Regional do Trabalho e radialista das horas vagas. Nós tínhamos um programa de rádio que levava o som da Rádio Timbira para o estrangeiro. E nós recebíamos cartas até da Rússia. João foi obrigado a estudar russo para traduzir as cartas que recebíamos de lá e de vários países europeus. Quer dizer, a Rádio Timbira levava a imagem do Maranhão para o mundo. Eu fiz esporte, eu fui rádio repórter e até fiz história como rádio repórter, porque eu era muito rápido. Eu ficava praticamente na beira do campo à espera de entrevistar o autor do gol, quando tinha gol no tempo do jogo, no primeiro e no segundo tempo, ou então aquela figura que tivesse protagonizado um acontecimento diferente, né? Tanto que eu era um dos poucos cidadãos que tinha o privilégio de entrevistar o juiz da partida no intervalo do jogo. Ele não gostava muito de falar com o repórter no intervalo do jogo, porque geralmente as perguntas eram tanto quanto capciosas, insinuantes,
que eu tinha um jeito de entrevistá-los para não ferir-lhes a sensibilidade. Então, era um dos poucos cidadãos, à época, que conseguia entrevistar o juiz de futebol no intervalo do primeiro para o segundo tempo, sem causar a ele qualquer tipo de constrangimento e sem que ele ficasse incomodado. O rádio chega onde nenhum outro veículo de comunicação chega. Você sabe que para ter internet você precisa de antenas, para ter televisão você precisa de antenas, o rádio não precisa de antenas. Baixa um radinho, 2 pilhas, mexer o dedo e você, onde quer que se encontra, vai ouvir uma emissora de rádio, qualquer que seja ela, em qualquer idioma. O radialista naquele tempo tinha uma aceitação muito grande. Era uma celebridade. A gente não pagava cinema, era convidado para todas as grandes festas que a cidade promovia, frequentava os clubes sem precisar ser sócio. Enfim, era uma vida de celebridade. E as pessoas tinham muita confiança naquilo que a informação do rádio lhes dava, né? O rádio era muito procurado para qualquer tipo de comunicação. Acho que hoje a gente tem um rádio pouco cuidado, um rádio sem qualquer planejamento, um rádio simplesmente ignorado por causa dos outros instrumentos de comunicação. A massa de informação que se tem hoje é muito grande, mas é preciso saber colocar essa massa de informação a seu serviço e a serviço das pessoas para as quais você fala e escreve. A primeira falha que eu vejo nos nossos queridos colegas de hoje é um problema chamado vocabulário. Eles leem muito pouco. E ele lendo pouco não tem vocabulário nenhum. Não há muito critério na seleção dos programas que vão comprar horário nas rádios. As pessoas que bancam o fazem por amizade, o fazem por generosidade ao profissional ou ao pseudo-profissional até, né? Às vezes o cidadão nem é do ramo, mas quer aparecer, aluga um espaço, consegue quem lhe patrocine esse espaço e vai para lá dizer bobagem durante 1, 2, 3 horas. A estrutura que o rádio tinha quebrou-se, acabou-se. Hoje a rádio tem um dono, tem dono de rádio, inclusive, que faz mais programa, que ocupa mais espaço do que o profissional de rádio, quer dizer, tirando o espaço do verdadeiro profissional. E interessante, algo muito estranho de se analisar. Exatamente como se começaram a formar profissionais para o veículo perdeu na sua essência. Quer dizer, um contrassenso. Mas, infelizmente, é o contrassenso com o qual vivemos. Sei que tenho respeito de muitos colegas. Outro dia, por exemplo, encontrei uma colega que disse: sabe, muito obrigado, porque eu aprendi a escrever contigo. Quer dizer, eu não sabia que eu tinha um papel tão importante na vida dessa moça, que hoje é importante, inclusive, pertence ao mundo acadêmico local, tive a capacidade irresponsável de abandonar uma série de oportunidades que a vida me ofereceu. Eu podia ter chegado à desembargatória, eu podia ter sido um advogado brilhante, porque eu tenho um texto fácil, e se me dedicasse ao estudo do direito como deveria fazê-lo, eu sou formado em direito, inscrito na OAB, mas nunca advoguei. E na faculdade eu tive uma série de professores que tinham por mim alguma admiração. No começo, talvez, eu faria mais ou menos as mesmas coisas que eu fiz no rádio, no jornal, mas eu teria, na metade desse caminho, como diria o nosso querido Dante Alighieri, né, autor da célebre obra Divina Comédia, em meio do caminho da minha vida, eu teria desviado um pouquinho e tentado tirar melhor proveito dos conhecimentos que eu tive possibilidade de absorver. Eu não fiz isso. Eu tive uma vida meio de destroina, tive a sorte, inclusive, de ter uma família muito segura que não me abandonou em tempo nenhum, mas eu tive uns momentos de incerteza na vida. Peço a Deus que me dê, agora nessa minha fase nova, diferente, mais uns 30 anos, pelo menos. Eu tenho 67 hoje. Até os 97, eu acho que eu conseguiria, ainda me bulindo, me mexendo, sem estar deitado numa cama esperando a hora chegar, eu acho que ainda posso realizar muitas coisas. Eu agradeceria a Deus
pela vida que tenho, levo, pelas oportunidades que tive e pelas chances que eu pude aproveitar. Arrependo-me sempre daquelas que eu não pude aproveitar, mas a culpa foi minha, porque eu tive o livre-arbítrio de escolher o que fazer. Então fui eu que escolhi o meu próprio caminho. Agradeço a meus pais que já se foram e que me deram uma... Não tinham muita formação básica, não tinham nenhuma formação acadêmica, tinham uma formação fundamental, básica, e olhe lá que básico era esse, mas me despertaram o interesse pela leitura, me colocaram em bons colégios, me deram a oportunidade de boas convivências, ricas convivências, inclusive em termos de conhecimento. Agradeceria a minha mulher, que aguentou as minhas fases, as minhas alternâncias da melhor maneira possível, sem nunca haver ameaçado de abandonar, por exemplo. E agradeço as pessoas que de alguma forma me respeitam, me admitem, têm por mim atenção, têm por mim carinho, porque demonstram, e a certeza de que eu procuro dar a eles, não sei se na mesma medida, toda a atenção e toda a dedicação que eles me dedicam.